Cara, Não mas... foi que ensinei isso, não. Tem suas vantagens pra hipnose. Mas, cara, Mas assim, agora você tá trabalhando com o Marcelo Serrado. Qual que tá sendo a diferença? Porque ele, cara, já fazia... né, você começou há quantos? 2 anos? 3 anos? Foi desde 2019. 19. 3 anos. Pelas minhas contas, faz uns 7. Eu sou de humanas. É isso. Mas, assim, Marcelo Serrado já é um ator antigo, já fazia... Sim. O que está sendo de diferente para ele do que ele fazia antes e agora com hipnose? Ele está notando essa diferença? Sim, principalmente nessa questão da construção do personagem. Porque o que acontece? Quando os meus amigos vieram me procurar para perguntar se a hipnose poderia ajudar na atuação, eram para 3 coisas principais. Primeiro, a redução da ansiedade, que muitos faziam teste de elenco, chegava no teste, ficava nervoso, não dava conta. Mas até um ator já renomado, cansadão, vai fazer um... Sim, eles fazem teste e ficam nervosos e na maioria das vezes acham que não foram bem. É engraçado que muitos são excelentes atores e atrizes, mas são muito inseguros também com essa questão. Caramba, será que eu fui bem? Como é que, né, qual a expectativa que eu posso ter desse teste? E aí eles perguntavam em relação a isso, de ficar menos ansioso, e com certeza a hipnose pode ajudar nessa situação. Essa questão de você construir um personagem que será algo novo que eu trouxe para eles, de explorar essa potencialização da imaginação durante a construção de um personagem, e isso que eu tenho trabalhado mais com o Marcelo. Cara, não tem uma dúvida. Quando o cara vai criar um personagem, o roteirista da novela cria lá... Tem, assim, uma descrição, o personagem X, o Toninho da padaria vai ser um cara que é assim, é um cara sisudo, é um cara não sei o quê... Tem. E o cara tem que imaginar aquilo, não tem uma referência pro cara... Então, aí ele vai construir o seu personagem. Eu comentando com a Débora foi uma das pessoas que participaram, a Débora Seco, dessa minha pesquisa. Ela falou que quando fez Bruno Sufistinha, ela veio aqui para São Paulo ficar na Augusto, para ver como era. Caramba. A vida do... Cara, bem que naquele dia eu olhei e falei, cara, eu conheço essa mina de algum lugar, mas eu não parei para chamar ela. Ai, cada um tem o seu processo. Tem pessoas que vão ver filme, tem pessoas que, por exemplo, vão fazer uma pessoa com uma doença mental, vão para algum lugar, alguma clínica, para ver como é que é a realidade dessas pessoas. Tem o nome disso, na pesquisa de campo, tem o nome disso que eles fazem, né? Laboratório. Sim, Quando ele vai... Sim, para entender o que acontece naquele local específico que, enfim, o personagem dele vai vivenciar. E cada um tem seu método. Tem gente que vai assistir 300 filmes sobre o tema, tem gente que vai querer ir no lugar para ver como é que as pessoas agem, para pegar trejeitos, para, enfim, compor o seu personagem. E no caso do Marcelo, acho que o melhor... a coisa que mais ajudou ele foi nessa questão da construção do personagem, porque ele conseguiu, através desse processo que a gente está fazendo, não só seguir aquilo que está escrito, como você falou, né? Que tem aquela descrição do personagem, como ele é, há quantos anos, se ele tem filho, se não tem, a mãe... E a gente explorou várias nuances que não estavam nessa descrição do personagem e que podem ser muito, muito úteis para ele durante a gravação, porque eu fiz um processo de ele imaginar como é que ele tinha sido na infância, algo que não estava na descrição dele, como poderia ser o futuro dele. Então, enriquece o personagem, sabe? Dá mais camadas para ele deixar o personagem dele mais complexo e mais interessante. É legal que você pode, inclusive, de repente, até fazer uma regressão com o personagem dele para imaginar aquele personagem. Exatamente isso. Tá. Exatamente isso. Ele imagina como seria o personagem criança. E aí que tá. Quando a pessoa é muito hipnotizável, a pessoa realmente se dissocia de quem ela é. Ela não fala como... Tipo, Marcelo não falaria como Marcelo, falaria como Moa, que é o personagem dele, Moacir. E uma coisa curiosa também que eu percebi é que muitas dessas pessoas, né, essas atrizes e atores muito hipnotizáveis, depois que a gente fazia o processo inteiro, e demorava às vezes 1 hora, 1h30, cara, a pessoa não lembrava. Além dessa dissociação de quem ela é para o personagem, tinha uma amnésia pós-hipnótica. Então, eu tive que sugestionar que a pessoa lembraria tudo aquilo que ela vivenciou depois de sair do estado hipnótico. Porque senão, enfim, ela não saberia aquilo que vivenciou. Então, o que eu faço hoje? Eu gravo aquilo que está sendo realizado para a pessoa assistir depois e sugestiono que ela vai lembrar de tudo aquilo que aconteceu durante o processo para ela utilizar quando ela quiser, quando ela precisar durante a cena. Pós-hipnótica. Sim. Ou então o clássico tapinha na testa. É igual você lembra de tudo, né? Faz o downloadzinho da nuvem ali, né? Bota de novo tudo aquilo que venceu no HD,
Tira do, sei lá, do lixo e bota de novo no HD pra quando precisar poder utilizar. E já fez uma experiência do cara ir pra gravação ali da novela em hipnose? Ou você faz a preparação aí? Porque tem um filme, cara, como é o nome daquele filme que os atores estavam hipnotizados? Então, esse é Harold Glass, é o Coração de Cristal, do Werner Herzog. Esse foi um dos Eu tava com lua de cristal na cabeça, nada a ver. Esse é a Xuxa é daquele jeito, hipnose, sem não. hipnose mesmo. Não teve hipnose no filme da Xuxa. Cara, pra beijar o Sérgio Malandro, cara, eu acho que não é hipnose, é droga. É álcool. É o Coração de Cristal. Exatamente. E o que acontece? A diferença desse método, né, que eu pesquisei e criei para atuação, diferente do método Werner, o que o Werner queria? Ele queria utilizar a hipnose para deixar os atores num estado de relaxamento tão profundo para que eles não atuassem de uma forma natural. Porque fazia parte do contexto do filme. Se passa numa aldeia na Bavária e tá todo mundo, tipo, encantado, né? Encantado num sentido de feitiço, tá enfeitiçado, e só tem uma pessoa lúdica, uma pessoa consciente daquilo que está acontecendo, que é o visionário do filme, que é a única pessoa que não foi hipnotizada. Então, quando ele tá atuando com as pessoas hipnotizadas, tipo, num estado realmente diferenciado de atuação. Muitas pessoas não piscam direito, aí o tom das falas é completamente diferente, elas não reagem de uma forma normal. O olhar dos atores desse filme é muito louco, cara. Sim, parece que parece um monte de zumbi, né, cara? Fica meio... É tudo diferente. Então, ele usou a hipnose com esse sentido. Ele trouxe um psiquiatra Mas ele deu uma sugestão pro cara tá meio desligado, porque não é a hipnose por si só, ela não vai deixar a pessoa não, exatamente. Daquele jeito, né? Ele utilizou a hipnose para fazer com que as pessoas alcançassem aquele estado que ele queria alcançar como narrativa, como estilo cinematográfico, né? Baseado no contexto do filme dele. Então, ele trouxe um psiquiatra para fazer isso. Eu acredito que ele tenha feito uma seleção também de atores e atrizes para perceber quais eram os mais hipnotizáveis, porque não seriam todas as pessoas que conseguiriam chegar naquele tipo de atuação. E foi um filme experimental que eu acho interessante. As pessoas que gostam de hipnose assistir. Dos anos 60, né? 76. 76. 1976. E você já fez alguma experiência assim, mais ou menos, de cara, deixa o cara em sugestão e vai fazer? Não, isso ainda não. Mas eu acho interessante. Inclusive, quando eu hipnotizei a Bruna, a gente conversou sobre isso, ela falou, pô, vamos fazer um dia, então, não sei o quê. A Bruna topa todas, né? Ela topa, mas ela era uma pessoa incrédula também, porque já tinham feito com ela e não tinha funcionado. E aí ela achava que, tipo, além de ela achar que não funcionava, ela tinha um certo receio, assim, tipo, aquela coisa de, tipo, se tu me hipnotizar, pra onde é que eu vou? E se eu esquecer quem eu sou e, tipo, se acontecer alguma coisa na minha mente que seja apagada, então... eu tenho esse depoimento dela também. E aí depois que ela foi hipnotizada e viu que não tem nada a ver com isso, né, esses mitos que muitos filmes propagam por aí, enfim, sensacionalistas, que boa parte da população também fazia parte dela, e depois de ter sido hipnotizada ela viu que fica consciente, que não tem problema nenhum, e que, enfim, é só um estado de consciência que você fica mais focado e que... Ela ficou mais consciente, né, do que estava acontecendo. Sim, ela fala isso. Ficou mais ciente de si, aí tanto que ela terminou com o Neymar. É o culpado. Achamos um culpado. Cara, mas a Bruna, ela tem um esquema muito louco de chorar, né? A gente até já conversou disso um tempo atrás. Ela chora, assim, do nada, chora. Sim, ela tem essa capacidade de se dissociar de quem ela é de uma forma muito fácil durante a atuação, né? Então, quando eu já trabalhei com ela 2 vezes, em Salve Jorge, e isso foi 2012, e Deus Salve Rei 2018. 2018, 2019, eu acho. E, cara, várias vezes eu estive no set com ela e pude perceber isso, essa dissociação que ela tem absurda de quem ela é pro personagem. Ela é uma das pessoas que, inclusive, eu percebi isso, de que ela tinha acabado de gravar, mas ela continuava meio que na Catarina, que era o personagem dela da novela. Mas depois que acabava tudo, ou ali durante o set? Gravou uma cena? Não, durante o set. Mas aquele intervalo, assim, entre uma cena e outra, assim, tipo, até o jeito dela falar com as pessoas era um jeito meio Catarina, sabe? Tipo, meio, tipo... Não era a Bruna ali. Aí eu percebi não só com ela, mas com diversos outros atores e atrizes, que existe durante o dia do de nada ela vai almoçar, saca uma espada, assim, né? Não, a personalidade, você vê que a personalidade é muito diferente, assim, das pessoas. Essa questão do sotaque, cara, é bizarro, porque acabou a cena e você vai almoçar com a pessoa tá falando que nem um personagem, com sotaque, tipo,
cara, você não precisa mais, você não tá mais Opa, atuando. tá desligada a câmera. Tipo, volta, aí a pessoa continua. Mas ela fala, você chegou a trocar essa ideia com ela? Do porquê que ela faz Não, isso? não. Ou se às vezes é uma A técnica gente só conversou dela? em relação, tipo, se ela toparia. Duas coisas eu perguntei pra ela, depois de ter sido hipnotizada, né? Porque a primeira vez tentaram fazer com ela, não funcionou, aí depois eu fiz, rolou, e aí ela achou válido, achou bacana pra caramba, e eu perguntei, então tá, agora que você foi hipnotizada, você viu que fica consciente o tempo inteiro, você viu como é que funciona a hipnose, você faria um tipo de psicoterapia com hipnose? Ela fala assim, hoje em dia eu faria. Tipo, esse preconceito foi quebrado. E também perguntei, você faria um filme ou, sei lá, alguma coisa, obra audiovisual hipnotizada? Ela, se todo mundo fizesse, eu faria também. Aí ela... olha, fica fazer cara, fazer um curto experimental. Cara, dá pra fazer. Um Heart of Glass no século XXI. Versão BR. Versão BR 2021. Com a galera. Cara, mas é muito louco, cara. A gente até já conversou sobre isso de tentar entender o cérebro dela, né? Porque é muito louco, porque ela começou... A primeira novela dela foi o que? Laços de Família? Que ela fez com a... Cara, não lembro, foi não na sei, época mas ela foi da Vera criança. Fischer lá. Não é uma... Eu não lembro. Eu lembro que ela era criança, assim. Ela Ela e a era bem Marina, criancinha, Mel ela- Maia são as pessoas... cara. eu lembro delas muito pequenas. Eu sou muito ruim de lembrar de novela, mas essa é uma novela que marcou muito, que eu acho que eu assisti nessa época. Que acho que ela era filha da Capitu, que era a Giovanna Antonelli, que ela fazia a menina, putz, eu não lembro o nome dela. Cara, ela era muito louca, porque ela só chorava. E no Cacete Planeta o pessoal fazia muita sátira dela, de, parece a menina chorando. E isso ela vem desenvolvendo muito desde nova, né? Uhum. Essa Então, mas coisa- não é só essa questão do chorar em si, né? Porque... Não. Fica o corte. Ela, Fica o corte aí. a garota que só chora, não. É. Tipo, a menina que chora atuando. Não, ela... O corte aí, a Bruna Marquezine só chora em novela. Não é isso. Ela consegue se dissociar de quem é de uma forma muito rápida. Isso que... Aí, claro, dependendo do que ela está vivendo como personagem, ela chora, ela ri, enfim, ela tem essa dissociação muito boa. E fica assim, a emoção do ator ali no set permanece, por exemplo, assim, ela fez uma sensação de felicidade, tudo bem, tá ali, tá? Mas, sei lá, numa cena mais triste, mais assim, pô, acabou a cena, corta e tal, deu. A pessoa ainda fica meio... Total. Fica. E acontece do ator levar isso pra casa e ficar meio, tipo, voltar depois do dia seguinte, meio que... Já ouviu algum relato assim? Então, de voltar no dia seguinte, assim, não, mas... mas... Estar em casa, passar o resto do dia meio mal, uma coisa meio... Então, depois da gravação em si, com certeza, assim, tipo, vi pessoas já sair, tipo, meio pra baixo, assim, dependendo da cena que foi feita, enterrou um pai, assim, uma mãe, e, enfim, como se tivesse realmente vivenciado um luto. Mas acho que isso pode acontecer em alguns casos, sim, como aconteceu com o Heath Ledger, que você falou aqui do Coringa, outras pessoas que ficaram tão imersos no seu personagem que acabaram, durante esse laboratório de construção do próprio personagem, adquirindo hábitos deles e, enfim, coisas que não foram saudáveis, né? Talvez... E tem técnica pra isso? Pro cara sair do personagem? Você já chegou a fazer um trabalho assim? Sim. Da mesma forma que você consegue se colocar nesse estado e se dissociar de quem você é, você consegue também sair desse estado, né? De volta. Agora seu personagem uma vai ser você mesmo. uma auto-hipnose, só que pra atuação. Então, cara, mas é interessante pra eles aprenderem a fazer isso. Sim. Sabe? Você leva... E hoje você ensina hipnose pra eles lá? Você só chega, faz... Como que é o approach de você chegar no ator e falar assim, vem cá, vou te fazer hipnose? Então, geralmente eu nem chego e falo assim pra fazer. Geralmente eles que pedem pra fazer. Por conta disso, por conta dessas três questões, né? Tipo, pô, quero ficar menos ansioso, eu quero... enfim, me dissociar melhor, quero embarcar mais nesse personagem. E aí vieram me perguntar se as questões relacionadas à hipnose poderiam ajudar, eu disse que sim, então, a partir disso, a galera gera um interesse. E é engraçado, porque apesar do interesse também tem um certo receio. Você tem que quebrar certas barreiras, explicar, fazer o famoso pre-talk para a pessoa entender o que é e conseguir embarcar naquilo que você quer fazer com ela, né? Para não achar que você, tipo, agora... você vai se tornar o personagem e não volta nunca mais, só quando acabar a novela. Não é isso. Então, durante essa pesquisa do livro, eu utilizei 16 atrizes para fazer essa pesquisa em relação a essas 3 temáticas. E hoje em dia, o Marcelo mesmo, cara,
a gente conversando sobre hipnose, ele descobriu essa questão também de hipnose para atuação e a gente está trabalhando junto.